porque você traz... É interessante que a pessoa diz assim, né, viu? Tudo que mexe com o bolso interessa a todo mundo, né? E você, como economista, eu queria lhe explorar mais mesmo do lado da construção civil, que você é um expert, né? Eu estou falando todo jogando flores, não, porque a gente conhece e já vi ele discussando, já vi ele falando, já vi da palestra. Vamos dar uma palestra que todo mundo fica, não pisca o olho, não. Mas pelo conhecimento mesmo, ele sabe segurar a plateia assim, né? Mas é aquela amizade que nós fizemos lá, uma amizade muito sincera, muito, assim, carinhosa mesmo, assim, no sentido de sem ser interesseiro, né? A gente nunca precisou, se evidentemente precisasse um favor dele e de mim, estávamos com as mãos estendidas, todos os dois, tenho certeza disso. Mas conheço há mais de 10 anos e nunca bati a porta dele para me socorrer em nada. E nem ele também a mim, mas reafirmo aqui, se fosse o caso, é lógico que abraçaríamos uma causa em comum, né? Mas eu quero explorar nas suas considerações, sua câmera é essa aqui, nas suas considerações iniciais, eu queria que você... É assustador ou não essa crise lá mundial, em particular somente para a Paraíba? Não quero nem falar Brasil, né? Vamos setorear aqui com a Paraíba nossa mesmo. É assustador aquilo lá, é uma marola ou é mesmo uma tempestade que está vindo aí? Meu caro Alex, meus cumprimentos, é um prazer estar aqui novamente. Obrigado, sempre um prazer voltar à TV Master. Eu sou um admirador do trabalho que você e que o Alex Filho fazem. Você não é mais Alex, você é o pai de Alex Filho. Conhecido como Alex Pai agora. É verdade, isso é Alex Pai. Meu caro telespectador, né, essas 62 mil famílias muito bem selecionadas dentro da sociedade paraibana, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pelas gentis palavras, os elogios dos amigos. Outra falta, não argumento não. Foram palavras muito gentis e me deixam muito lisonjeado. Obrigado. Alex, meu caro telespectador, na verdade não foi uma marola, foi uma crise muito séria, foi uma crise muito grave. Ela não foi originada no mercado imobiliário, como alguns pensam. Ela foi originada, na verdade, no mercado financeiro, naqueles mecanismos de multiplicação da moeda que o gênio do capitalismo internacional criou, fora de controle, absolutamente fora de controle, explodiu, gerou suas consequências, gerou os problemas exatamente no mercado que estava mais vulnerável naquele momento, que era o mercado imobiliário norte-americano. Créditos concedidos sem critério. A gente sabe que alguns países do mundo, em particular a América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte, a economia é pautada não no consumo, que é uma coisa boa, mas no consumismo, que é uma coisa muito ruim, né? Então, os Estados Unidos, desde Henry Ford, lá com aquele carrinho preto, o fantástico Ford T, Henry Ford dizia que deveria produzir um carro que fosse acessível para o funcionário da fábrica. Desde essa época do Fordismo, que a economia norte-americana é pautada no consumismo. As pessoas têm que comprar. Comprando, a economia gira. E assim os Estados Unidos progrediram enormemente e se transformaram nessa potência gigantesca que está aí. Só que quando as coisas perdem a medida, já diziam os gregos que a virtude está na média, né? Quando as coisas passam da média, elas são demais. E o que aconteceu agora é que os mecanismos de multiplicação da moeda saíram completamente do controle das autoridades monetárias. É tanto que justo agora, o grupo dos 20 países mais ricos, entre os quais está o Brasil, inclusive numa posição muito, muito favorável agora, né, graças ao carisma de Lula, aquela simpatia dele e a situação interna, a situação econômica interna do país, está muito em evidência. O grupo dos 20 países mais ricos está estudando uma nova ordem econômica mundial, na qual essas entidades de crédito passem a ter um maior controle por parte dos estados, para ver se consegue prever com alguma antecedência um desmantelo desses que aconteceram lá nos Estados Unidos. Entretanto, essa crise ela tem uma grande diferença para o Brasil, por exemplo. Vamos falar agora do Brasil. Ela tem uma componente muito importante, né, que diferencia
esta crise das outras pelas quais passamos, que não foram poucas. Certo. Nós já passamos muitas, né? Os seus cabelos brancos, os meus e os que foram embora, né? Aquele período que nós passamos entre 86 e 94, com aqueles planos econômicos, inflação desenfreada, não sabia nem como comprar nem vender. Isso, a crise da Rússia, a crise do Japão, nós já tivemos várias crises. Essa, em particular, ela pega o Brasil num momento muito positivo. É aquela história, eu digo sempre, eu faço sempre uma analogia. Se existe uma epidemia de gripe, é melhor que seu organismo esteja saudável. Porque você pega aquela gripezinha, né, de 2 dias. Com ela, né, e administrá-la. 2 dias ela vai embora, né? É verdade. Já o indivíduo que vem frágil de outras sequelas, de outros problemas, ele pega uma gripezinha e o resfriado que lhe derrubou 2 dias, bota ele na cama 1 semana, 2, 3, 15 dias, e às vezes evolui até para uma coisa maior. Portanto, o Brasil, pelas suas condições macroeconômicas, pelo volume das reservas, passa de 200 bilhões de dólares as reservas brasileiras. Pelo que eles chamam de superávit primário, né, que é aquilo que o país dispõe, você tirando importações de exportações, que é que o país é capaz de gerar de caixa. Né? A questão do câmbio, o câmbio flutuante, que é uma coisa muito positiva. Nós já tivemos câmbio congelado no passado e é uma tragédia. O câmbio tem que ser flutuante, de modo que você tenha apreciações e depreciações do câmbio suavemente absorvidas pela sociedade e não abruptamente. Nós temos um Banco Central bastante independente e conduzido de maneira muito ortodoxa pelo Henrique Meirelles. Ele não cede ao clamor popular. Ele faz aquilo que os manuais de economia determinam que se faça. Baixa juro quando é recomendado que baixa e eleva juro quando é recomendado que eleve. Ele está fazendo a política econômica absolutamente certa. Mas, rapaz, desde o vice-presidente até alguns ministros, até Palocci mesmo, diz, rapaz, tem que baixar, tem que dar um choque, baixar para 7, 8, e ele segura lá em 11, 12 lá. E por que isso? Alex, nós temos uma sombra no passado chamada inflação. O Banco Central ele trabalha com a taxa de juro de modo que esse espectro inflacionário ele fique bem distante. O Brasil já sofreu muito com inflação. As pessoas que dizem que deve haver um choque de redução de taxa de juro abrupto, eu não estou defendendo que se mantenha a taxa de juro elevada. Eu estou dizendo que o Banco Central ele sabe, porque ele estuda isso, ele sabe a velocidade de redução dessas taxas de juro para que não haja pressão de demanda e nós não tenhamos o retorno da inflação, por pequena que seja. A inflação é bom que fique lá no passado. É verdade. Uma das maiores conquistas da sociedade brasileira foi a estabilidade econômica. É ela, inclusive, que está permitindo que nós enfrentemos essa crise do modo que estamos enfrentando agora. Portanto, concluindo e respondendo finalmente a sua pergunta, a crise foi muito grave em nível mundial. Eu tive a oportunidade de ir à Europa no final do ano passado e fiquei desolado com o que vi lá, sobretudo na Espanha. Eu fui à feira de Barcelona, o Barcelona Meeting Point, que é uma das feiras imobiliárias mais famosas do mundo, e vi um cenário desolador lá na Espanha. O pessoal muito preocupado, as construtoras suspendendo lançamentos, porque o poder aquisitivo, a disposição do espanhol de ir às compras caía dramaticamente, assim como aumentava dramaticamente o nível de desemprego. Portanto, lá na Europa, nos Estados Unidos, foi realmente um drama muito grande. Eu digo foi porque, no meu ponto de vista, dada a rapidez com que as autoridades monetárias do mundo se reuniram e tomaram várias providências, das quais a principal foi a injeção de alguns trilhões de dólares na economia, que a gente não sabe nem precisar a conta. Tem jornais que falam em 10 trilhões, tem jornais que falam em 15 trilhões, tem jornais que dizem que as ajudas podem chegar até a 30 trilhões, que é a quantidade de dinheiro que evaporou do mundo. Né? Então, dadas essas circunstâncias, eu acho inclusive que o pior da crise já passou.
Para nós aqui no Brasil, restringindo o foco agora para o Brasil. Agora segure na sua mente, você vai falar, por favor, mas ainda no exterior, lá fora, o que seria quando a gente vê assim, a gente ouve, né? Eu estou falando assim como leigo na economia, mas que gosto de ler um pouquinho. Quando você vê assim, o governo Bush emprestou, Bush ainda,